pessoal Bora a gente falar. feriado, professora. Oi, Lucimara. Acho que o pessoal tá achando que hoje é feriado aqui em São Bernardo também. Pois é, mas ficou uma confusão, né? É feriado e não é feriado. E aí eu falei, gente, eu vou entrar. Acho que ainda falei para Elisângela, falei, tenho certeza que vai ter que confundir bastante o pessoal, né? Mas é aula dada hoje, então eu vou dar o conteúdo e eles assistem depois direitinho, né? Porque a gente vai ter ainda, acho que uma data que eu consigo aprofundar um pouquinho mais. Tanto que eu separei essa questão. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, os sinais de Eu, vida. isso. Eu separei o sinal vital dor, né? Que é o que eu queria aprofundar um pouquinho mais para falar na próxima aula, porque a gente tá com, assim, relativamente bem com o tempo. Então, caso precise que a gente reponha alguma coisa para o pessoal que não deu, a gente consegue fazer, ou então eles conseguem assistir a aula gravadinha mesmo, tá bem? Mas aí, no final, ficou, acho que aqui em São Bernardo ficou sexta e segunda, né? A confusão toda do feriado. E ainda assim, tinha um monte de coisa já planejada para esses dias, então tem muito lugar que não vai nem deixar de dar aula online, porque tá todo mundo teoricamente em casa, né? Então, alguns, não lá em Anguera, mas alguns outros lugares vão continuar com a aula normal. Tinha uma aula agendada para fazer no sábado, e aí vai continuar a aula no sábado direitinho em São Paulo, porque mexeu muito com o cronograma e foi muito em cima, né? É, Mas vamos ver como vai ficar. Então a gente vai falar hoje uma aula gostosinha de sinais vitais, né? Então, só para apresentar para vocês esse conceito, a gente está na unidade 4 lá do livro, né? E sinais vitais abordando desde essa questão do que a gente quer ver, já amarrando com esse caminho todo que a gente faz nessa disciplina, só que sem abordar muito a parte clínica, porque vocês vão ver muito isso em saúde do adulto. Então, agora a gente vai ver sinais vitais falando do que a gente faz, como que a gente faz, quais são os locais, né, a técnica que a gente tem que seguir. Vocês vão retomar isso em fundamentos de enfermagem, né? Eu sei porque eu que dou essa disciplina, então, em fundamentos a gente fala muito de sinais vitais associando a algumas alterações, né? Então, aqui a gente não vai falar nada de parte patológica, vai dar os parâmetros que a gente analisa, tá bem? Quando fala de ficou mudo, acho que você apertou sem Pronto, querer. ficou mudo. Oxe, Agora voltou? voltou. Voltou. Oh, perdão. Olha aí que doido eu. Vocês estão me vendo, só não estavam me ouvindo, né? Pronto. Eu não estou vendo a senhora. Não, vocês estão vendo a tela aqui. Ah, a tela, sim. Ah, tá. Então tá bom. A Cícera quer me ver, olha só. Só porque ela tá aqui com a carinha dela. Saudade. Ah, meu Saudade há Deus. muito tempo. Eu tô escondida no quarto do meu filho, quer ver? É um barato, porque fica com um monte de bichinho atrás e aí, esses dias eu dando aula aqui, nem reparei que eu ficava com um monte de bichinho atrás, né? Falei, nossa, já. Olha eu aqui, ó. Dá pra ver o Batman, dá pra ver um monte de coisa. Cadê? Ó, meu vídeo não está funcionando. Ó, tá pra me ajudar, meu vídeo não está funcionando, viu, Cícera? Olha. Você nem vai conseguir olhar pra mim. Daqui a pouco eu coloco aqui direitinho. Tá vamos certo. Lá, que o tempo urge, ó. Então, vamos lá, vamos falar de conceito de sinais vitais. Para quem já trabalha em hospital, uma coisa super tranquila, rotineira, né? E por isso, uma coisa que chama muito atenção, porque é uma medida que fornece muitos dados importantes. E a gente, às vezes, tem uma tendência, né, a mecanizar essas medidas e parar de olhar para o que elas estão refletindo. Isso quando a gente não faz... como é uma coisa muito
cotidiana, a gente acaba fazendo de uma forma negligenciada. Então, vocês vão ver que sinais vitais é uma coisa que todo mundo fala, tem que fazer sinais vitais. Aí todo mundo pega aquele kitzinho de sinais vitais e sai andando pela unidade medindo lá todas as medidas, né, dos pacientes. Só que vocês precisam começar a fazer um raciocínio diferente. Quem é técnico, eu falo, quem é técnico tem um desafio muito maior, né, fazendo enfermagem, porque agora vocês têm um conteúdo na mão que vocês já podem começar a desenvolver o raciocínio clínico, né? Então, vocês não vão mais olhar para um sinal vital isoladamente. A cada disciplina que vocês forem tendo, vocês vão perceber que vocês podem aprofundar a interpretação, pegar um exame na mão, olhar a clínica de um paciente, conversar com ele, ver o que ele está te relatando e associar isso com os sinais vitais pode trazer um monte de dados para você, né? E eu falo, o diferencial hoje de um profissional é justamente saber amarrar todos esses conceitos, né? Em prol da recuperação ou da detecção de alguma coisa que está diferente nesse paciente. Então, os sinais vitais, são medidas extremamente importantes que favorecem, né, e fornecem, na verdade, dados fisiológicos, ou seja, você vai interpretar a fisiologia do paciente naquele momento, evidenciam o funcionamento e as alterações das funções, indicando as condições de saúde do indivíduo e dando para o profissional instrumentos na tomada de decisão. Então, assim, a gente consegue, às vezes o paciente está super bem, você vai verificar a pressão dele está extremamente estourada. Então, o que isso significa, né? Precisa de uma intervenção. Então, você só vai conseguir tomar essa decisão e fazer uma intervenção específica quando você conseguir, então, entender o que você verificou, né? Eu estou verificando um sinal que está me dando um indício que precisa de intervenção, porque ele é danoso, ele me mostra um problema que eu tenho que corrigir, né? Que eu tenho que correr atrás, que eu tenho que priorizar. A temperatura é algo que eu espero, ela é normal, ela me dá uma interpretação diferente, né, daquilo que eu estou vendo, ou não, é condizente. Eu vejo uma criança, olhinho brilhando, bochechas vermelhas, mãozinhas frias, no colo da mãe, você bate o olho e você fala, nossa, vamos checar essa temperatura. O que essa temperatura alterada pode me dizer, né? Pulso e frequência cardíaca e pressão arterial. Esses três, gente, vocês vão ouvir falar muito ainda, tá? Vocês vão ter em patologia, vocês vão ter em exames semiológicos, você já deve ter tido em morfo, alguma coisa de coração, vocês vão ter em UTI, vocês vão ter em emergência, vocês vão ver o quanto falar de pressão arterial, frequência cardíaca e pulso é comum na nossa área e precisa ter uma boa interpretação. Aqui a gente vai falar bem o básico, né, de todos esses itens, só para que vocês consigam compreender como que a gente faz para verificar, tá? Os locais, os materiais, tudo direitinho. E a avaliação do grau da dor. Essa última, ela é considerada um sintoma subjetivo. Então, o que acontece? Há algum tempo atrás, quando eu me formei, algumas outras pessoas, acho que faz pouco tempo mesmo, né? Sinais vitais, o que mostrava? Sinais são coisas que você consegue ver. Então, a gente consegue traduzir em números o pulso, você consegue traduzir em números a frequência cardíaca, você pega a pressão arterial e consegue traduzir e escrevê-la de uma forma universal, que todo mundo bate o olho e sabe se a pressão está alta, se a pressão está normal, se a pressão está baixa. E a dor, o que acontecia com a dor? Você não consegue mensurar de uma maneira objetiva. Então, ela é considerada não um sinal vital. Por isso que tem algumas pessoas que falam, nossa, mas a dor entra como sinal vital. Ela é considerada um quinto sinal vital, porém, quando a gente avalia o termo, ela não é um sinal, ela é um sintoma, tá? Então, a gente sabe que a dor, ela tá acontecendo porque existe alguma coisa que está provocando. Só que ela tem uma importância clínica tão grande
que ela tem que ser avaliada junto com os sinais vitais. Isso por quê? Porque a dor mexe com uma série de sinais. Então, a gente vai ver o que acontece quando a pessoa tem dor, né, na próxima aula, falando em relação à pulsação, em relação à frequência cardíaca, em relação à pressão, tá? Então, a gente hoje já tem um pacotão. Cícera está acostumada a verificar já a dor quando você faz a avaliação dos pacientes lá ou não? Você que trabalha com adultos, né? Porque tem lugar que ainda faz só os 4 sinais, que é pulso, frequência e pressão arterial. E tem lugar que já colocou no pacote aí de a cada, né, 6 horas, uma vez por plantão pelo menos, você checar a dor também, né? Dor, Então, a gente vai falar da dor separadamente, já que ela não é um sinal, né? Ela é um sintoma vital na aula que vem, tá? A gente vai separar um pouquinho para eu explicar mais profundamente para vocês. Falando em relação aos sinais clássicos, né? A gente tem, então, a verificação do pulso ou da pulsação, da frequência respiratória, da temperatura e da pressão arterial. E a dor, né, que alguns lugares questionam como o 5º sinal vital, mas que hoje já é classicamente, né, um item, uma medida que a gente precisa aferir. Como que a gente vai aferir isso, né? Vai ser diferente, porque a gente não tem um equipamento. Então, existem algumas escalas, existem algumas formas que precisam saber ser utilizadas para a gente poder medir essa dor do paciente, tá? E tem que acreditar. Então, o grande problema da dor é que o pessoal, às vezes, faz a escala, aplica a escala e olha para o paciente e fala, nossa, mas ele está tão bem, né? Ele deve estar com isso. Então, assim, a gente precisa entender que quando a coisa não é muito precisa, talvez quem esteja errando é a pessoa que está perguntando, é a pessoa que está aplicando a técnica, tá? Então, isso aqui a gente ganha um parênteses, eu vou mostrar para vocês as escalas na próxima aula. Então, como indicadores do estado de saúde, essas medidas, né, elas indicam a eficiência das funções circulatória, respiratória, neural e endócrina. Então, vejam só como a gente tem uma importância enorme dentro da verificação de sinais vitais. A gente consegue ver praticamente o funcionamento do corpo todo, né? Pelo menos dentro de 4 grandes eixos que tornam a vida possível. Então, a gente está vendo como que está essa circulação, a força, né, de ejeção desse coração, como que está essa frequência e essa amplitude respiratória, essa questão neural e endócrina está relacionada à pressão arterial. Vocês vão ter aula de pressão, de hipertensão em saúde do adulto, talvez acho que no 5º semestre, a gente está dando para o 5º e 6º. E fala muito profundamente dos controles da pressão, né? Então, a hipertensão, ela vem de uma série de controles neurais e endócrinos. Então, quando a gente avalia uma pressão no paciente e ela está alterada, a gente pode ter um indicador aí do estado de saúde de 2 sistemas muito, muito importantes, né? Por isso que a gente nunca pode banalizar ou fazer a técnica sem ter certeza. A gente precisa saber que aquela pressão que a gente registrou é aquela pressão mesmo, né? Tá na dúvida, pede para outra pessoa aferir, tem que ter alguém que sempre confira aquilo que a gente colocou. Não pode ter um dado lá que seja suspeito que não está correto, tá bem? Deixa eu ativar o mudo aqui dos ruídos. Então, ao aprender as variáveis fisiológicas que influenciam os sinais vitais e reconhecer a relação entre as alterações dos sinais vitais com outros achados de uma avaliação física, podemos determinar precisamente os problemas de saúde do paciente. Então, aqui nessa disciplina, a gente veio caminhando em relação a entender o ambiente hospitalar, a conhecer aquilo que a gente tem que fazer de importante no ambiente, na estrutura que o paciente ocupa. Falamos um pouquinho sobre essa questão de conforto e bem-estar, né, das técnicas básicas, principalmente relacionadas a banho, higiene e tal. E aqui a gente vai ver que faz parte, né, desse contexto todo, quando a gente faz uma entrevista, quando a gente verifica o que está tentando montar esse quebra-cabeça, né, para entender o que está acontecendo com o paciente, a gente vai entender que essas variáveis fisiológicas precisam ser consideradas na hora dos sinais vitais.
Então, tem uma parte aqui da aula que eu vou mostrar só as fotos para vocês me dizerem o que vocês acham que acontece com o sinal vital quando o paciente chega para você assim, né? Então, existe toda uma variação que interfere, né? Interfere em tudo. Dos exemplos, né? Quando a gente está muito tenso, muito nervoso, a gente mexe com a pressão, né? Mexe com a circulação, a gente tem alteração, às vezes, até do pulso. Então, tem uma série de fatores que precisam ser avaliados para a gente não registrar uma variável erradamente, né? A gente não pegar aquele dado do momento e achar que ele representa alguma coisa fisiológica que está acontecendo continuamente com o paciente. Falando sobre pulso, então vamos começar o primeiro, né? Sinal vital que a gente vai falar é o pulso, né? A medida do pulso é quando, então, a gente tem um reflexo, né, da pulsação do coração, só que checado em uma das artérias de extremidades, né? Uma das artérias que conseguem nos dar um ritmo e uma amplitude do que está acontecendo lá com o coração. Então, quando o sangue ele é lançado, né, do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, e aí ele vai ser distribuído para todo, né, o coração, a pressão e o volume desse sangue provocam oscilações ritmadas em toda a extensão da parede arterial. Então, a gente consegue perceber a pulsação em artérias, tá? Para quem não é da área ainda, para quem está começando aí na enfermagem, isso é extremamente importante. A gente, por exemplo, vai pegar um acesso venoso, né? A gente nunca vai sentir pulsação numa veia. A gente vai sentir a pulsação sempre na parede de uma artéria. Por isso que quando a gente precisa lá coletar um exame que é de sangue arterial, a gente tem que primeiramente sentir essa artéria, tem que sentir a pulsação. Aí a gente é guiada para pegar a artéria, tá? Então, esse é um dado importante, porque é uma diferença sistêmica mesmo. A gente só sente essa oscilação ritmada em artérias. E essas oscilações, né, ou a gente pode chamar essas oscilações de pulso, elas são evidenciadas quando se comprime moderadamente a artéria contra uma estrutura rígida, que pode ser a musculatura próxima, a articulação ou o osso. Então, quando a gente tem, né, a compressão, normalmente a gente posiciona a parte do digital aqui, ó, dos 2 primeiros dedos, e uma compressão que seja suficiente não para ocluir, né, essa circulação, mas que seja suficiente para que a gente consiga entender como que está esse impulso, esse ritmo de oscilação relacionado ao trabalho cardíaco. Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa ter um parâmetro, tá? E o que a gente vai ter de parâmetro é o que a gente chama de frequência de pulso, tá? A frequência é uma medida indireta da função cardíaca, da forma que o coração está se posicionando. Então, frequência de pulso é uma medida indireta da frequência cardíaca. Por que ela é indireta? Porque eu estou vendo como que se comporta esse impulso, né, nas extremidades. Eu não estou lá dentro do coração compreendendo como ele está funcionando. Eu não estou tendo um mapa do coração, eu estou tendo um mapa do reflexo que ele está causando nas artérias do meu corpo, tá? Então, o que a gente vê, né, durante a checagem de um pulso? A gente vê um ciclo de expansão e relaxamento das artérias que estão relacionados à frequência cardíaca, tá? Deixa eu só ver, gente, se tem alguém aqui fora, porque eu tô achando que a Beatriz, ó. Deixa eu compartilhar de novo. E a gente tem lugares e que a gente consegue checar com mais certeza, com mais sensibilidade, com mais facilidade, essa amplitude, né, que acontece na hora que o sangue está sendo bombeado com tamanha força pelo sistema arterial, tá? Esses locais, ó, a gente numerou nessa sequência aqui para poder posicionar para vocês o número, né, aqui para vocês saberem onde que a gente está falando.
eles recebem o nome das artérias, né? Então a gente vai colocar o nome das artérias no local que a gente está checando aquela pulsação. Então a gente tem alguns locais que quanto mais próximos, né, dos sistemas mais calibrosos de transporte aí do sangue, né, mais próximos da aorta, mais próximos aqui do átrio, a gente vai ter uma facilidade maior de sentir. Então, se a gente só posicionar bem superficial o dedo aí na carótida, né, a gente vai conseguir sentir, porque a gente está bem mais próximo da área de origem, né, daquele impulso. Mas a gente tem, olha só, né, região temporal, a gente tem aqui, ó, uma veinha que tem muita gente que quando tem enxaqueca, cefaleia, a gente vê pulsar, né? Porque essa artéria aqui, ó, ela é bem fácil, ela é mais superficial da gente enxergar. A gente não costuma ferir nada por aqui, até porque a gente tem outros lugares muito melhores para a gente ver, tá? Mas a gente precisa saber, tem uma artéria temporal aqui que a gente consegue enxergar até a pulsação. A carótida, né? Então a gente tem aqui a artéria carótida, que está bem pertinho da veia, né? Carótida, mas que a gente consegue, se vocês quiserem localizar, né? Facilmente, vocês vão aqui, tentem localizar a traqueia, né? E aí vocês escorregam 2 dedinhos para a lateral, tanto esquerda quanto direita, e vocês vão cair exatamente em cima da artéria carótida, que é uma artéria muito boa da gente ver, né, a pulsação, porque ela normalmente mostra um ritmo mais próximo e mais cheio. A gente consegue ter uma percepção muito melhor dessas oscilações. A braquial, então a braquial está aqui, ó. Deixa eu colocar o meu ponteirinho. A braquial, ela fica aqui, ó, nessa primeira porção aqui, então, do braço, né, antes aqui da fossa cubital aqui, ó, no meio do braço, é o nome bonitinho que a gente dá para o meio do braço, né, porque é realmente um local que tem bastante cruzamento aqui de artérias e veias, e então, antes da fossa cubital, a gente consegue encontrar a artéria braquial. Aqui a gente tem também muita facilidade de encontrar e descendo, né, a radial. A partir da fossa cubital, a gente tem a radial, que vem até essa porção que oscila aqui, ó, a gente vai ver em outras fotos, no polegar. Então, essa daqui é uma também bem fácil da gente fazer, encontrar, podem fazer aí em vocês, que é posicionar os 2 dedos, né, o indicador e médio na ponta do dedão e escorregar ela até a primeira porção do punho. E aí vocês vão localizar, vão cair exatamente em cima da artéria radial. Por que é importante vocês, quando começarem a fazer as anotações agora, né, para quem já está na área, já coloca onde que vocês viram a pulsação, tá bom? Porque fica muito legal quando você faz a anotação, uma pessoa que não está enxergando o que você está fazendo com o paciente, saber, falar, olha, verificado o pulso em artéria radial, verificado a pulso em artéria carótida, né, em pacientes que já estão acamadinhos, que têm dificuldade, às vezes estão com edema nos membros superiores, você vê femoral, aí você coloca verificado o pulso em artéria femoral, tá? E aqui femoral tá aqui, ó, né? Fica aqui bem na região inguinal e é um ótimo lugar para a gente verificar a pulsação, porque tá mais próximo, né, da área cardíaca e de aorta, né, que é o centro distribuidor, né, dessas oscilações. A gente ainda tem uma grande artéria, que vocês vão ver também a importância lá na disciplina de saúde do adulto, quando a gente falar em problemas vasculares, em problemas nas vasculopatias, né, que é o pulso poplíteo, é um que passa atrás do joelho, né? Então a gente dobra, flete a perna do paciente e coloca os dedos e consegue sentir. E é uma artéria que te dá muita indicação de doenças arteriais, né, principalmente vasculares em pezinhos que estão comprometidos, assim como o pulso pedial, da artéria pedial, que é um que sai aqui de cima do hálux, né? E que também é fácil da gente detectar no peito do pé. A gente consegue palpar e ter uma ideia se a gente tem algum problema de circulação nesse membro do paciente. Então, olha como a gente vai usar essa questão de checagem de pulsos. Ele entra como sinal vital, mas ele entra também como um indicador clínico, porque quando chega um paciente falando para mim, olha, eu estou com um problema
Tô sentindo dor na minha perna quando eu baixo a perna, eu sinto que ela tá mais brilhante, com edema. A primeira coisa que a gente tem que checar, existe uma diferença de pulsação de uma perna para outra? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou verificar a pulsação aqui, ó, né, na poplítea e pedial do lado esquerdo, e depois vou para o outro lado. Se houver na perna que tem queixa uma diferença de fluxo, você sentir isso um pouco mais lento, ou então um pouco mais superficial, menos cheio, né? A gente pode detectar aí pode ter uma suspeita de que ele tem uma obstrução arterial. E aí a gente já vai conseguir considerar isso como um indício clínico importante para o tratamento e para a intervenção, tá? Então não é só contar, é saber interpretar o que esse pulso pode estar me indicando, tá bem? Aprendam sempre, quando vocês começarem a examinar paciente, gente, que é um erro muito grande que a gente tem na enfermagem ainda. A gente faz o exame físico e tem mania de ir só naquilo que o diagnóstico médico está indicando, né? Mas aprendam a fazer exame físico completinho e chequem sempre poplíteo e pedial. Tá? Então, enquanto você está conversando com o paciente, enquanto você está dando banho, você consegue posicionar a mão, né? É treino, posicionar a mão atrás do joelho e checar se esse pulso está normal. Porque o que tem de paciente, por exemplo, diabético, que começa com uma arteriopatia, né? E o primeiro indício é realmente começar com obstruções, né? E a gente consegue ver isso em exame físico muito precocemente, tá? Então, a gente precisa lembrar de examinar e palpar essas artérias nos membros inferiores, porque isso é extremamente importante para o paciente. Olha aqui como que a gente faz, tá? Então, o que eu falei? Localizar a cartilagem tireoide, ó, e escorregar o dedinho, deixa eu pôr o Thiago aqui para dentro da sala, e escorregar o dedo, né, para a lateral. Então, a gente sempre vai usar o indicador e o médio, né? Então, pega aqui a cartilagem cricoide e a tireoide e escorrega bem na lateral aqui, ó, a gente tem a jugular, né? E a artéria carótida, tá bom? Então, aqui a gente vai conseguir fazer essa contagem da pulsação. O braquial, que é aquela artéria que vai estar descendo aqui, ó, e que a gente vai ver na fossa cubital. Essa é a fossa cubital, né? Pensem que o cotovelo é onde a gente tem o osso cúbito, então a fossa cubital é tudo que está aqui, ó, né, represado nessa região. E é subindo para cá que você tem mais força. Então, quanto mais você consegue pegar a braquial, se você sobe, né, os seus dedos para cima da fossa cubital, mas para baixo fica um pouco mais difícil. A femoral, então, bem posicionada na inserção da coxa, né, no corpo, na região que a gente chama de inguinal, tanto do lado quanto do outro, tá? Então, o que a gente vê muito aqui? Aqui são os três locais que nos dão uma noção mais forte desse pulso, como ele está no pulso central, ou seja, são os locais que estão mais próximos, né, da parte central da geração da oscilação rítmica do coração. Já o que a gente considera de pulsos periféricos são esses locais aqui, ó. Aí entra o poplíteo, que é esse que eu falei, né? A gente se posiciona sempre assim, ó. Os dois polegares paralelos, né? Em volta do joelho do paciente, as mãos abraçando esse joelho para que os dedos, né, a polpa digital consiga ficar em cima da artéria poplítea, tá? O pedial a gente pega na linha, ó, entre o hálux e o dedo aqui, ó, do paciente, o pododáctilo segundo, e a gente tem uma linha, né, que como se cortasse o peito do pé no meio. Então é bem nessa região, olha aqui, ó. Tá vendo? Vocês conseguem ver, ela tem o hálux, o segundo pododátilo, e ela vai, ó, ela vai posicionar o dedo, ó, exatamente aqui, já chegando aqui para cima um pouquinho do centro do pé, nessa linha que fica entre o hálux e o segundo dedinho aqui, ó, tá vendo? A gente vai pegar exatamente em cima da artéria pedial. E onde a gente está mais acostumado a checar pulso, né, que é a artéria radial, que é aqui, ó. Essa que a gente, que sai, né, que é a última ramificação aqui, ó, que vai para o dedão,
Então a gente, pro polegar, então a gente consegue escorregar para posicionar bem certinho o dedo, você escorrega esse polegar, né? Você pega os seus 2 dedinhos, o indicador e médio, escorrega daqui, ó, e posiciona exatamente logo abaixo da articulação aqui, ó, do nosso punho, tá? Então é que a gente tem as 3 áreas que a gente consegue checar bem pulso periférico, tá? Por que o periférico? Porque é aquele impulso cardíaco, aquela oscilação rítmica que está indo mais longe da área de geração. Então, aqui, os que estão mais próximos, e aqui, normalmente, né, a gente vai ter um pulso mais cheio, mais superficial, assim, porque é mais fácil da gente tocar e encontrar. E aqui, já no final dessa distribuição aí do sangue arterial, o pulso que a gente vai considerar periférico, tá? O que a gente vai falar? Quais são as nomenclaturas, tá? Isso aqui é extremamente importante, precisa memorizar, mas aos poucos, se vocês começarem a falar do jeito certinho, já vai entrando na cabeça e fica mais fácil, né? Então, quando a gente fala de pulso e dos outros sinais também, a gente vai ter sempre um parâmetro do como que chama quando está acima, como que chama quando está dentro do esperado e como que chama quando a gente está abaixo. Então, a gente tem nomenclaturas diferentes para cada tipo de frequência, né? Sempre pensando nesses 3 pontos. Ou eu tenho um sinal vital que está normal, e aí ele recebe um nome, ou eu tenho algo que está acima, ou eu tenho algo que está abaixo, tá? Então, quando a gente fala de pulso, a gente vai ter esse termo que é o eusfigmo. Parece estranho de falar, você tem que exercitar. Se tivesse todo mundo com o microfone ligado, ia fazer vocês repetirem comigo, que eu faço na aula, né? Porque fica muito engraçado, gente, fala todo mundo falando de um jeito. Mas o eusfígmico é o tipo de pulso que está dentro do normal. Então, vocês vão ver que tudo que começa com eu, ou então normo, que mais? Eles são sufixos, né? São formas de escrever que remetem à normalidade. Então, quando fala eusfígmico, eu estou me referindo que a minha frequência está entre 60 e 100 batimentos por minuto, tá? Pulsações por minuto, ou batimentos por minuto. Vocês vão ver livro que está escrito BPM, tá? Então, tem o eusfígmico, que está dentro da referência do que é esperado, do que é normal. Quando isso está acima, né, de 100, a gente vai dizer que esse paciente está com taquisfigmia, né? Então, o taquisfígmico é quando o paciente tem uma pulsação maior do que 100 pulsações por minuto. Tá? Ou seja, dentro do parâmetro normal, se eu tenho a mais, eu vou usar o sufixo aqui, ó, taqui, tá? Então, vocês vão ver isso para outros sistemas também, né? Mas taqui quer dizer que é algo que está indo além daquilo que é o normal, que é o esperado. É sempre patológico, Beth? Claro que não. Se você tiver agora, se vocês checarem a pulsação de vocês agora, e aí eu pedi para vocês pularem, né, por 1 minuto, e aí voltar para cá e fazer a medida de novo, vocês vão ver que esse esforço físico vai fazer o batimento de vocês aumentarem. E pode ter certeza que vai ter gente acima de 100. Então, essa frequência, ela acompanha o que está acontecendo com o organismo, né? Então, a gente precisa ter uma referência. Se eu estou verificando esse pulso no momento que o paciente está deitado, acabou de acordar e está com mais de 100, ou não, ele veio correndo para a consulta, acabou de chegar, está todo esbaforido, eu olho para ele, está suando, ele está agitado, ele está nervoso e tem algum fator externo que está mexendo com isso, mas eu tenho que anotar, ele está com batimento acima de 100, tá? Aí depois a gente vai ver. É por isso que a checagem de sinal vital, ela tem que ser uma coisa repetida, né? Ela tem que ser repetida e cronológica. Ele chegou com 180, só que agora ele já tá melhor, tá deitadinho faz 30 minutos e tá com 100, tá com 90, tá? Isso mostra que ele estava sofrendo um efeito da atividade que ele veio desempenhando, né? Então, quando eu tenho um pulso normal, eusfígmico, quando eu tenho um pulso acima do que eu espero de normalidade, né, de 100, eu tenho um paciente taquisfígmico, e quando eu tenho abaixo, né, de 60, eu tenho um paciente que tem bradisfigmia, né, o paciente que tem uma bradicardia,
Aqui o pessoal tem maneira de usar o esfígmico como bradicárdico, taquicárdico ou normocárdico, tá? É um termo comum usado para frequência também, mas o termo correto quando a gente fala de frequência de pulso é o esfigmia, tá? Então, eusfigmia, taxfigmia e bradisfigmia. A gente tem um paciente bradisfígmico quando a gente tem menos de 60 pulsações por minuto, ou menos de 60 batimentos, aí vocês vão achar B aqui, tá? BPM, que são os batimentos por minuto. Isso tudo em relação à frequência, ou seja, uma coisa que a gente conta. Beth, como que a gente faz para contar, né? Muita gente tem mania de falar, faz assim, conta por 15 segundos e multiplica por 4. Tomem cuidado, tá? Para quem não tem prática, eu indico no começo, né, da profissão, no começo, quando vocês forem para estágio, tudo para exercitar mesmo o padrão mental, se fixem em 1 minuto, tá? Porque 1 minuto é 1 minuto, gente, passa tão rápido, mas assim, parece que quando a gente está medindo pulsação, você fica incomodado porque demora uma vida inteira para passar 1 minuto para você contar. Só que eu acho muito complicado e muita informação quando a pessoa começa já a vida prática fazendo essas coisas, né? E conta por 15 segundos, e aí você multiplica o que você achou em 15 segundos por 4, tá? Se você quiser, de repente, abreviar um pouco essa contagem, então conta por 30 segundos e multiplica por 2, porque a chance de você errar é bem menor, tá? Mas no começo, o que a gente vai fazer de exercício, o que a gente pede para vocês em estágio, é realmente ficar lá bonitinho com o paciente, igual quando a gente fica fazendo contagem de soro, né? Gotejamento de soro, contar por 1 minuto mesmo. Então, por isso que o relógio de pulso, né, de bolso, é um material que precisa estar junto com vocês, né? Tem que tomar muito cuidado com o celular, porque como que a gente vai olhar no celular, né, a referência de 1 minuto? Você não sabe, você vai ter que ficar esperando 1 minuto virar no telefone para depois começar a contagem. Então, o certo é um relógio de ponteiro para que a gente consiga fazer essa contagem em 1 minuto, tá? Além da frequência, né, que te dá o número, você precisa descrever como que está o ritmo e a amplitude desse pulso, tá? Que é justamente o que vai dizer se existe alguma outra característica que precisa de atenção. Então, a gente tem a referência de frequência, que vai te dar o número, e toda vez associado com a frequência, a gente precisa associar como que estava o ritmo e como que estava a amplitude. A gente vai chamar de um pulso rítmico, aquele que a gente vai ficar por 1 minuto tocando e vai sentir que ele tem pausas regulares. Então, a gente consegue sentir que a cada intervalo esperado, a gente tem uma pulsação. O que é um pulso arrítmico? Isso em eletro, quando vocês forem estudar eletro, vocês vão ver que é muito legal porque você consegue refletir isso no eletro, né? O arrítmico é quando você tem, às vezes, 2 pulsações e um espaço, aí depois volta ao normal. Aí daqui a pouco dá 2 de novo, aí daqui a pouco some por um espaço e voltam 2. Então, assim, 2 ou 3, né? Então, você vai perceber que existe uma irregularidade nesse espaçamento, tá? E por isso que eu falo que precisa ser algo além do número. Checar sinal vital, enquanto você está contando, você já tem uma ideia se eu tenho um pulso que está seguindo uma regularidade ou se ele está irregular. Tá na dúvida? Conta por 1 minuto primeiro, anota a frequência, volta lá e aí foca no ritmo. Fica percebendo se esse intervalo entre as pulsações acontece de uma forma regular ou se está tendo algum espaçamento maior. Se você sente 2 pulsações depois dá um intervalo, 3 de uma vez depois dá um intervalo. Para cada arritmia dessa, a gente vai ter um nome depois, tá? Mas hoje não é hora de falar disso ainda. A gente aqui vai anotar, tá? Rítmico, ele está em intervalos regulares. E não está em intervalos regulares, ele está arrítmico, tá? E a última coisa que a gente vai ver em relação ao pulso, que precisa estar acompanhando a anotação, é a amplitude.
A amplitude é o quanto esse pulso está cheio ou o quanto ele está filiforme. Esses são os termos corretos que a gente utiliza. Cheio é aquele pulso que você toca e você sente que ele infla, né, a artéria e desinfla. Então você sente que ele tem essa amplitude grande, irregular. Agora, o filiforme, ele normalmente é um pulso que você tem dificuldade para encontrar. Quando você toca, se você apertar um pouquinho mais a artéria, ele já some. Então, você percebe que existe uma fraqueza, entre aspas, para fazer essa expansão da artéria. E aí a gente pode ficar na dúvida, muda de lado, né? Faz de um lado, vai faz do outro. Nossa, tá igual. Realmente ele tá com um pulso que a gente pode considerar filiforme. Agora não, eu coloquei aqui, eu tô sentindo tão fácil, né, a pulsação dele, ó, ele tá com o pulso cheio, é como se realmente tivesse repleto, né, dentro da artéria do paciente, tivesse cheio de sangue, tá bom? O que acontece então com o pulso, ó, se a gente tem essas situações, o que vocês conseguem imaginar que aconteça, né? Então eu tô extremamente nervoso, ou eu tô fazendo uma corrida, eu tô com dor, né? Imagina, eu acabei de tomar um susto gigante, né? E aí eu tenho essa referência de fatores externos, né? Fatores mexendo com a minha fisiologia. O que a gente pode esperar que aconteça com o pulso? Quem me diz? O que vocês acham? Hello? Vocês estão aí? Fica acelerado, né, professor? Sim. Eu ia falar, ia dar as alternativas, só, gente, vou dar as alternativas. Vocês acham que essas pessoas ficam brade, ficam TAC ou ficam, né, eusfígmica, né? Por que a gente ficam TAC, né, Jennifer? Por que elas vão ficar TAC? Olha só, né, toda vez que a gente tem essas alterações, a gente tem uma organização fisiológica diferenciada, né, para aquilo que está acontecendo. Então a gente vai ter aqui, ó, liberação hormonal, a gente tem cortisol atingindo aqui para dar mais força, é como se entrasse numa defesa, né? Eu preciso me defender. Então o sistema orgânico libera um monte de cortisol, um hormônio que mexe com essa coisa da gente abrir pupila, como se a gente fosse para luta, né? Vocês vão ver bastante falar disso em neuro. Então você tem toda uma liberação de um hormônio que faz a gente ficar pronto para lutar. E isso faz com que o nosso coração fique com mais, né? Entenda que ele tem que mandar mais sangue para a periferia, ele tem que trabalhar mais para suprir essa necessidade energética que a gente tem de lutar com alguma coisa. Então o cortisol te dá essa sinalização. Então a gente aqui com certeza tem um coração que está batendo muito mais rápido, né? Aqui a gente ele acha que precisa, né? O organismo entende que por conta do estresse ele vai precisar lutar ou fugir. Aqui literalmente ele precisa para mandar mesmo mais sangue para a estrutura muscular que está sendo usada intensamente. Então, não uma referência só de atletas, até coloquei a de atleta aqui para eu lembrar de falar para vocês. Os atletas de verdade mesmo, aqueles atletas que nem esses caras, né, que competem, que são submetidos a uma intensa carga, eles até conseguem alterar essa questão da distribuição do sangue, gente. Então, assim, eles, de tanto fazer exercício, o organismo deles entende que pode continuar numa frequência normal. Porque aquele músculo está tão preparado para correr que ele nem precisa trabalhar tanto. Então, se vocês pegarem uma pessoa que refere para vocês na anamnese que é atleta, triatleta, ou né, que ela tem um trabalho físico intenso já há muito tempo, a gente vai ver que ela vai ter uma tendência a fazer BRAD ou a ficar, mesmo em condições anômalas, com a pulsação normal, tá? Porque ela já tem um trabalho muscular que exige isso dela. Agora, se a gente que não tem muito condicionamento
físico, sair correndo, né? Correr 2 quilômetros e voltar, o nosso pulso, o meu, não sei nem onde vai parar, mas o nosso pulso fica extremamente aumentado, nossa frequência vai ficar muito aumentada, porque o meu organismo vai falar, meu Deus, eu preciso mandar muito sangue para esses músculos periféricos aqui, eu tenho que trabalhar muito, né? E aí esse sangue vai sair com mais força do meu coração e vai repercutir mais aqui no meu pulso, tá? A dor, né? A dor a gente vai falar semana que vem, mas a dor é algo que faz um sinal para o corpo todo, né? Então ele manda um sinal, meu Deus, tem alguma coisa errada, e eu preciso compensar mandando mais sangue para todas as áreas nobres do meu corpo. Então o coração ele começa a trabalhar mais e um paciente que tem dor, ele tem um aumento da pulsação. Então, assim, dica já para a aula de UTI, né? Quando vocês estiverem em UTI, e o paciente está lá, ou ele está em coma vegetativo, ou ele está sedado, muitos pacientes às vezes estão, né, com sedações, e ele está com alterações no monitor, né, e você fala, caramba, de onde vem essa alteração, né, o paciente às vezes está entubado, não consegue falar, né? De onde que vem isso? Chequem o esquema de analgesia, chequem se tem alguma coisa que pode estar levando esse paciente a ter dor, né? Porque isso pode alterar uma série de sinais vitais, tá? Então, era um dos parâmetros que a gente olhava para o paciente, falei, meu Deus, ele está com um monte de coisa, tá tudo bem, e ele continua lá com uma alteração em sinal vital. O que está acontecendo, né? Com esse paciente? A gente dá uma medicação analgésica, porque às vezes esse paciente está refletindo no monitor a condição de que ele precisa, né, recuperar o organismo dele dessa dor, de algo que está sendo uma injúria para ele naquele momento. E o susto funciona também como uma descarga, né, hormonal e faz com que a gente se prepare aí para alguma coisa que a gente não estava esperando e temporariamente nossa pulsação tende a aumentar, tá? Agora aqui, ó, né, o que acontece com o pulso, né? Exatamente o contrário. Se a gente estiver morrendo de frio, e aí a gente sabe o que acontece com o paciente com hipotermia, né? A hipotermia faz e a gente dormir, né? Faz com que a nossa frequência, o nosso coração entenda que a gente precisa poupar essa energia, né? Os vasos aqui estão mais fechados, então a gente vai ter uma pulsação mais devagar, a gente vai entrar num estado mais de brade, tá? O esperado é que a gente, dentro de um cenário de hipotermia e, né, no sono, durante o sono, a gente tem aí a pulsação baixa, a pulsação abaixo do esperado, abaixo do normal. Pacientes que chegam hipotérmicos, eles entram, como tudo que eu falei para vocês já, tudo que é hipo, acho que eu não falei aqui, falei na outra aula de outra disciplina. Tudo que é hipo, ele mata muito mais rápido do que é hiper, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com os estados abaixo do normal. Então, quando você tem uma frequência respiratória mais alta, você ainda tem tempo de fazer alguma coisa, a mais baixa, ela é mais deletéria, porque tudo que é mais baixo mostra que está faltando alguma coisa para aquele organismo. Então, se eu tenho baixa pulsação, eu tenho baixo fornecimento, que pode ser fisiológico pelo meu estado ou que pode ser patológico, né? Se eu tenho uma pressão muito baixa, eu vou ter muito mais sintoma na pressão baixa do que na pressão alta, porque a pressão muito baixa, ela me mata muito mais rápido do que a pressão alta, ela é muito mais deletéria, ela me cansa muito mais e ela alcança um estado de gravidade muito mais rápido, tá? Do que o hiper. Então, a gente vai sempre ver que o hipo vai ser mais prejudicial. Oi, meu amor. Só um minutinho, gente. Deixa eu só acudir meu filhote. Peraí.
Oi, gente, desculpa. Só fui lá dar bom dia pro pequeno, ele perdeu a hora. Foi dormir tarde. Vamos falar de frequência respiratória agora, tá? Então, falamos de pulso, agora vamos entender o que acontece aí com a nossa frequência respiratória, porque que é importante a gente saber contar, né? Saber contabilizar isso para deixar registrado lá, né? Então, a respiração, como todo mundo já sabe, entende, é uma das funções vitais do organismo, né? Por isso a gente tem aí os sinais ditos como vitais, né, por meio do qual, então, é efetuada a troca de gases dos alvéolos. O que é alvéolo, né? Se vocês já tiveram, não sei se vocês já tiveram a parte de morfologia, né? Mas alvéolo é a unidade funcional do pulmão. O que é uma unidade funcional? É aquela unidade em qual eu vou fazer a troca, né, gasosa. É exatamente o local onde eu vou trocar o sangue venoso, né, que está rico em dióxido de carbono, que é uma substância que mostra que esse sangue já foi usado pelo meu metabolismo, por sangue arterial, que é um sangue rico, que acabou de chegar, né, para nutrir todo o meu sistema. Então, se houver algum questionamento, falar dentro do pulmão, qual que é o local exatamente onde acontece essa troca gasosa, é na unidade funcional do pulmão, que são os alvéolos. Então, os alvéolos, eles são unidades extremamente as mais pequenininhas que vocês possam imaginar na vida e que ficam aqui, né, esperando esse tempo entre a expiração e a inspiração. E é nesse tempo em que você inspira e prepara, faz essa troca e expira, que a gente tem o trabalho dos alvéolos. Então, aqui já começa um conceito extremamente importante. Quando eu vou verificar a respiração do paciente, eu preciso entender que uma respiração, né, é o movimento, né, de entrada e saída do ar. Eu já vi muita gente anotando a paciente que estava taquipneico, né, que é com o aumento dessa frequência respiratória, e aí quando você vai checar, a pessoa contabilizou a entrada e a saída, né, então contava como 1 e 2, 3 e 4, e a gente hoje precisa saber que a respiração, para a gente conseguir entender o parâmetro de registro, a gente conta as incursões respiratórias, ou seja, o ciclo todo, quando ele entra e sai, quando o ar entra e sai. A gente vai fazer aqui, tá bom? Olha só, aqui o que a gente precisa lembrar quando fala de frequência respiratória, né? Quando a gente tem a entrada do ar, seja pela boca ou pelo nariz, né? A gente tem aqui tudo caindo, né, no mesmo lugar para levar esse ar até os pulmões. A gente tem todo um movimento na entrada do ar de abertura, né, dessa caixa torácica. A gente expande essa organização esquelética aqui, justamente porque a gente tem a atividade de um músculo extremamente importante, que é o diafragma, tá? O diafragma, ele empurra essa estrutura, né? Ele vai acomodar essa estrutura que está se expandindo para dar espaço para esse pulmão abrir. Então, ele fica mais relaxado para ele poder receber essa alteração de tamanho. Então, as costelas, né, esses arcos, né, a caixa torácica, ela se expande e o diafragma se contrai. Ele se move para baixo. Olha, tem até uma setinha aqui, ó. Então, enquanto o diafragma se move para baixo, a caixa torácica se expande e se movimenta para cima. Tudo isso permite que o pulmão encha de ar durante a entrada, durante a inspiração. Na expiração, a gente tem exatamente o contrário, a gente tem a saída do ar, esses arcos começam a se contrair, então eles acompanham o movimento de esvaziamento do pulmão, os músculos vão relaxar, né, vão contrair essa caixa torácica, e o diafragma vai, então, em vez de se contrair, ele vai relaxar e vai se movimentar para cima, justamente favorecendo esse esvaziamento aqui, ó, da caixa torácica das unidades pulmonares. Espera aí que o Thiago não está conseguindo entrar.
colocar ele de novo aqui. Então, aqui ó, mostra bem a diferença, tá? Dentro do processo de entrada do ar, inspiração, saída do ar, expiração. Na inspiração, o diafragma se contrai para poder aumentar, né, dar chance dessa caixa torácica se expandir e dar área para o pulmão abrir. E na expiração, o diafragma relaxa e ele se move para cima, acompanhando esse movimento, né, de contração da caixa torácica, como se essa caixa torácica abraçasse esse pulmão para o ar poder sair, tá? Como se fosse realmente uma bexiga para o ar poder sair. Sequência respiratória, então. O que significa? Significa que a gente vai contar os movimentos inspiratórios. Então, se existe uma referência para a gente focar na hora que está medindo, é o momento em que o paciente enche o pulmão. Então, você precisa fazer isso de uma maneira que o paciente não perceba. Se a gente consegue, se a gente for falar para o paciente assim, olha, eu vou ficar aqui 1 minuto agora olhando para o senhor, porque eu vou ver a sua respiração. Ele vai alterar esse padrão, gente, pode ter certeza, tá? A pessoa que sabe que está sendo observada dentro de uma função, ele vai ficar mais tenso para respirar, ele não sabe se ele está respirando na frequência certa. Então, tem que ser uma coisa que você, sei lá, tá fazendo um outro movimento, tá examinando, fazendo outro cuidado, e aí você para olhar como que ele está respirando normalmente. Então, por exemplo, você está contando o pulso, mas você já terminou a contagem de pulso, mas você para de focar a sua atenção na ponta dos dedos e começa a observar, né, o enchimento da caixa torácica do paciente. Então, a gente começa contando os movimentos inspiratórios, porque eles são mais fáceis da gente enxergar. É a hora que realmente a gente olha lá para o peito do paciente, aquele peito está subindo de tamanho, né? Muitos pacientes têm o que a gente chama de respiração diafragmática, que a gente olha para o abdômen, e a gente vê o abdômen do paciente subindo e abaixando, né? Então, a gente sempre vai contar 1 quando a gente vê o primeiro movimento inspiratório e sempre pautada aí na referência de 1 minuto, tá? Quais são as nomenclaturas que a gente dá para o paciente quando a gente está verificando a frequência respiratória? Um paciente que está dentro do que se espera para um adulto, tá, gente? Criança sai total desse padrão, vocês vão ver em pediatria, mas criança, por exemplo, é de 30 a 40, né? Que é o que se espera de um bebezinho. Então, assim, de um paciente adulto, a gente vai considerar que ele está eupneico. Então, o pneico vem da função respiratória e o eu de parâmetro normal, né? Então, o que a gente espera de um padrão eupneico? 12 a 20 incursões por minuto. Vocês vão encontrar em livros RPM, que é respirações por minuto, tá? O termo mais correto é o I, que é o de incursão. Incursão quer dizer um ciclo. Então, a gente vai entender que em 1 minuto, ele teve 20 ciclos de entrada e saída, tá? Por isso que o RPM, respirações por minuto, às vezes, se a gente for ver pelo termo, confunde, tá? Porque tanto a entrada quanto a saída é respiração. Agora, se eu falar incursão, eu estou falando de um ciclo, estou falando de entrada e saída, tá? Então, o que eu espero num paciente adulto dentro de uma respiração com a frequência normal? 12 incursões a 20 incursões. Se eu tiver acima de 20, eu tenho paciente que eu posso falar que tá taquipneico, taque a mais, acima, né, daquilo que se espera. Então, eu tenho um paciente taquipneico quando ele tem mais de 20 incursões a cada minuto. E um paciente que está brade, que está abaixo do que se espera, bradipneico, se esse movimento conta menos de 12 incursões a cada minuto, tá? Por isso a referência aqui também, gente, de contar por 1 minuto. Se você for analisar, a gente precisa assim, de 1 minuto para cada sinal, pelo menos, né? Então, não é muito tempo, a gente precisa aprender e se exercitar a fazer a coisa direitinho. Isso aqui também diz muito, né, a respeito do paciente. Por que ele está com a respiração na frequência aumentada, né? O que está acontecendo com ele?
Queria que vocês observassem aqui agora esse videozinho. Eu vou até voltar. E eu quero que vocês contem quantas respirações vai dar em 1 minuto. Tá todo mundo pronto? Eu vou cronometrar. Quero ver se vocês vão chegar no mesmo número, tá? Espera aí. Vou cronometrar vocês aqui. Vamos lá, ó, vou mudar quando eu falar já, hein? Já. Pronto. Agora eu quero saber. Vamos lá, para quem eu vou perguntar. Ah, tem gente que não tem o microfone, né? Tiago, conseguiu ver? Conseguiu ver? Você entrou depois? Conseguiu contar quantas respirações? Quantas incursões por minuto deu, gente? No minuto, no caso, né? Lucimara, você ia falar? 20. 20, você contou? Isso. Quem mais, gente? Eu também, Pro, 20. Poliana também chegou em 20. Eu devia ter feito uma... 18 Pro. Vanessa, 18? Isso. Joia. Quem mais? Cícera conseguiu contar? Oi, fala, Gi. O meu deu umas travadinhas, mas eu contei 18 também. Eu ia perguntar isso, se tinha travado para vocês ou não. Quem mais? Se a gente tivesse esse parâmetro aqui lá no paciente, então a gente podia dizer que esse paciente estava o quê? Entre 18, 20, se a gente estivesse olhando o paciente, claro que aqui eu vou considerar que a gente está no computador, ele vai dar umas travadinhas mesmo, mas se a gente tivesse aí, acabado de examinar o paciente, está dando 20, está dando 18, o que a gente ia escrever a respeito dessa respiração? Que esse paciente está o quê? Eupineico. Está dentro, né, de um parâmetro normal, isso mesmo. Então, a gente vai dizer que esse paciente até 20 incursões por minuto, ele está respirando dentro daquilo que a gente espera como um parâmetro normal, tá? Isso aqui é mais para vocês exercitarem, ó, tá? Como que a gente conta essa frequência. E aí, olhem aqui, né? O que acontece com a frequência respiratória quando a gente tem esses estados aqui, né? Acompanha exatamente o que acontece com a pulsação. Então, eu tomo um susto gigante, eu tenho uma tendência a ter uma liberação de todas as substâncias corporais que me preparam para fugir, né? Mesma coisa lá do susto que a gente aumentou o pulso, aqui também vai aumentar muito a frequência. Porque eu preciso nutrir, preciso dar mais oxigênio para o meu sangue, para entrar nos meus músculos essa energia que eu preciso para fazer a fuga, para eu me defender, enfim. Aqui é a mesma coisa, né? Se eu tenho um exercício constante, eu tenho um parâmetro já mais de normalidade. Agora, se eu estou me exercitando e estou condicionando o meu organismo a um estado de esforço, eu preciso nutrir mais as minhas células, eu preciso mandar mais oxigênio para os meus músculos, então eu vou aumentar minha frequência respiratória, né? E aqui, só mostrando alguém dormindo,
né? Se eu tenho uma tendência a descansar, a repousar, a reduzir o meu metabolismo, a minha frequência respiratória vai ficar mais baixa, tá? Então, eu tenho aí uma tendência a respirar mais devagar, porque eu tenho maior aproveitamento desse oxigênio, porque os meus músculos estão parados, estão quietinhos. Então, eu não preciso aumentar a minha frequência para mandar mais oxigênio para eles, né? Eu tenho que deixar numa normalidade. Então, o paciente que está dormindo, ou ele está eupneico, então ele está um pouquinho abaixo até. Não é um estado patológico, é um estado normal, tá bom? Agora vamos falar de temperatura. Deixa eu ver quem tá para fora, que tem alguém para fora. Caroline. Ai. Caroline entrou. Vamos falar de temperatura. Alguém tem uma dúvida, gente? Quiserem perguntar? Tá todo mundo aqui, olha que belezinha. Achei que vocês iam fazer feriado, ó. Que turminha dedicada. Temperatura, tá? Outro sinal vital que nos diz muito fisiologicamente, né? A temperatura corpórea, ela é a gente encontra essa temperatura que a gente vê e que a gente anota a partir da diferença de calor, né, que a gente produziu no nosso corpo e que a gente perde para o ambiente externo. Então, a temperatura corpórea é uma fórmula, é uma conta. Eu estou produzindo uma quantidade de calor interno no meu corpo e estou perdendo para o ambiente uma parte desse calor. Então, isso me dá um parâmetro do que é normal eu perder e do que é normal eu reter, tá? Então, eu tenho uma referência de produção de calor, de produção de energia, e estou exteriorizando, estou perdendo para o ambiente uma parte deste calor. E aí, isso me dá uma referência se essa perda é normal ou se eu estou gerando muito calor, né, por algum outro tipo de processo. Vários processos, tanto físicos quanto químicos, promovem a produção ou a perda de calor, mantendo o organismo sempre com uma temperatura relativamente constante, né? Então, dentro do nosso organismo, tudo procura, gente, o que recebe o nome de homeostase, né? Homeostase é um equilíbrio. Então, existe uma tendência do nosso organismo a tentar regular todas as funções sempre à busca dessa homeostase. E esse equilíbrio entre a produção e a perda de calor resulta basicamente na ação de um mecanismo que seja regulador da temperatura, termorregulador, que é controlado por uma estrutura cerebral chamada hipotálamo. Então, a gente tem um centro, né, dentro do nosso sistema nervoso, existe um centro regulador da nossa temperatura, tá? Que é lá no hipotálamo. E isso é extremamente importante vocês lembrarem, porque, por exemplo, vai ter patologia que vocês vão entender, que vocês vão ver que o paciente ele não tá febril por conta que ele tem um agente, ele tem uma produção de calor corporal. Mas é porque, por exemplo, se ele teve um problema neurológico, ou um trauma na cabeça, ou então ele teve um AVC, enfim, ele teve algum problema de saúde que afetou o hipotálamo, ele pode ter uma alteração nesse mecanismo termorregulador. Então, são aqueles pacientes que eles fazem uma febre que a gente chama de febre central, porque ela não tem uma causa sistêmica, mas ela está acontecendo numa produção, numa hiperprodução de calor, porque o hipotálamo daquela pessoa está alterado por conta daquele problema, né? Então, é extremamente importante, porque esse paciente não adianta ficar dando um monte de antitérmicos para ele. Ele vai precisar ter o controle, né, a reversão do quadro que está alterando esse hipotálamo. Então, é um edema cerebral que está fazendo isso, é uma hemorragia cerebral que está fazendo isso, né? É um processo de infecção, né? Então, tem uma meningite, alguma coisa que está muito grave, que está alterando essas funções de hipotálamo. Então, é isso que vai ser preciso corrigir, né? A febre, até na medicina chinesa,
que é só um parênteses aqui, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, mas existe toda uma interpretação de que a febre é um sistema de defesa, né, do organismo, que é justamente o momento em que o organismo está pegando fazendo um recrutamento de tudo que ele pode para alterar um ambiente interno a partir do excesso de calor que ele produz para chegar em alguma coisa, em alguma finalidade que faça bem para ele. Então, quando a gente tem esse mecanismo de termorregulação, ele é um mecanismo gerenciado pela parte neurológica e que faz uma proteção das nossas estruturas mais nobres para que a gente consiga chegar nesse equilíbrio que o corpo quer. Eu vou explicar melhor. Então, olha só, aqui a gente vai começar a falar dos termos, tá? Que lugares que a gente vê, checa a temperatura do paciente e qual que é a referência para cada um deles, tá? Extremamente importante saber que existem variações, então algumas variações bem sutis, mas que é importante a gente saber que existem, né? E que existem, claro, os locais que a gente usa a checagem de temperatura de uma maneira mais cotidiana. Então, a mais comum é a axilar, quando a gente usa um aparelho, né, que precisa de contato com o paciente. Hoje a gente tem visto muito, né, e por conta da frequência de uso aí e da facilidade, porque não precisa tocar na pessoa, a gente tem esses equipamentos que a gente só aproxima, né, de regiões que a gente sabe que vão ser emissoras de calor, como a testa, por exemplo, né? Então, a gente só aproxima isso aqui e ele foi configurado para capturar uma produção de calor que vem para fora do corpo específica. E aí ele consegue fazer a leitura de se isso é normal, se isso está dentro de um parâmetro esperado ou não. Agora, a gente tem dentro dos hospitais, muito cotidianamente, esses equipamentos aqui, né? O termômetro digital, ou ainda temos aquele termômetro antigo de mercúrio. Esses dias achei que não existisse mais, gente. Existe, minha nossa, no interior existe aqueles termômetros amarelinhos de vidro ainda, sabe? Que a gente tinha quando era bebê, né? Quando as mães verificavam em casa a temperatura. Então, assim, olha só, a referência. Como tudo, né? A gente tem um estado esperado de temperatura normal, quando a gente está falando de axilar, de 35,5 a 37, tá? Então, a gente consegue entender que isso daqui está dentro de um parâmetro normal. Eu diria para vocês até que o 30 é perigoso a gente só considerar 37, porque o certo é considerar até a margem que a gente espera para considerar como febril. Então, aí no livro de vocês tem um parâmetro bem assim, de 35,5 a 37, é o que a gente espera como normal. Tem livro que chama de 37 até 37,8 de febrícula, tá? Eu não encontrei esse termo aí no livro de vocês, porém fica esse gap aqui, ó. Então tá, Beth, então 37,2 é o quê? É normal ou é febre, tá? O que eu garanto para vocês, não é febre. A gente só vai considerar hipertermia ou febre quando a gente tem uma temperatura acima de 37,8, tá? Isso é extremamente importante, que nem falar para uma mãe, olha, a médica prescreveu aqui dipirona para o seu bebê, se febre, tá? Tem que explicar para ela o que é febre, porque senão tem muita mãe que com 37 já medica o filho, né? E já fica apavorada, achando que a criança vai convulsionar. Tem muita gente até agora que, por exemplo, essas medidas que o pessoal está fazendo por esses aparelhos aqui, esses dias eu estava no interior e estava no mercado, ia entrar no mercado, aquela coisa toda de agora estão verificando a temperatura para você entrar no mercado. Aí a menina foi medir da moça da minha frente e ela estava com 37,1. A moça ficou apavorada, porque ela não tinha ideia de que 37,1 não era febre. Então ela olhou assim para a moça que mediu, né? E falou, nossa, mas eu tô com febre. E tava um dia de super calor. Então, assim, ela não estava com febre, né? A moça olhou para ela e falou assim, não tá com febre, é porque está muito calor. Aí a menina, a paciente, né? Ainda falou assim, mas eu não tô com calor, né? Então ela ficou naquela insegurança
de falar que a menina não estava febril, mas o que é importante sempre lembrar é que o parâmetro para dizer que uma pessoa está febril é o 37,8, tá? E aí sim a gente tem uma referência segura para anotar. Tem lugares que vocês vão ver que consideram até que isso é um estado febril e que a febre mesmo é na variação acima de 40. Então, uma pessoa que está com febre teria que estar acima de 40 graus. Mas eu estou seguindo aqui a referência que vocês têm no livro, tá bom? Então, a axilar de 35,5 a 37. Abaixo de 35, a gente vai considerar esse paciente hipotérmico, ele está muito frio, a temperatura gerada dele está muito baixa, isso é muito grave para os sistemas corporais. E acima de 38, acima ou igual, né, a 38, 37,8, a gente tem estado febril. Na cavidade oral e timpânica, então dentro da boca, né, termômetros específicos para verificar dentro da boca e dentro do ouvido, a gente consegue verificar a temperatura também e tem a mesma variação, normalmente vai de 36 a 37,4, tá? Então, a temperatura mínima dentro dessas cavidades, como são mucosas, elas são mais quentes, então a mínima delas é de 36. E em região retal também, né, com uma variação aí da temperatura máxima até 37,5, tá? Que cai mais ou menos dentro daquilo que a gente tem de parâmetro normal quando a gente fala da temperatura axilar. O que acontece com a temperatura, né? Quando a gente tem estados diferentes relacionados ao ambiente. Então, se a gente tem uma condição, né, que você tem um ambiente externo muito frio, obviamente a gente vai ter essa perda de calor muito aumentada, porque tem uma luta, né, para manter a temperatura corporal interna dentro do parâmetro normal, eu preciso combater uma temperatura de fora que está muito extrema. A mesma coisa aqui, né? Se eu tenho uma temperatura de fora muito quente, a minha produção de calor, ela precisa, né? Ela aumenta com essa temperatura que está lá fora, e eu preciso até perder esse calor, por isso que a gente transpira, né? A gente transpira para perder essa produção de calor que a gente tem internamente, se a gente tem isso favorecido pelo ambiente de fora. Né? Aqui a gente tem uma tendência a ficar arrepiado, isso tudo as extremidades ficam mais frias e até doloridas, né? Ficam arroxeadas. Por que é isso? A gente tem vasoconstrição, a gente fecha os pequenos vasos para tentar fazer com que esse represamento, né, do calor consiga manter os órgãos nobres funcionando mesmo num cenário de extremo frio. Aqui é mais para mostrar, né, ilustrar que às vezes a gente tem um dia que está extremamente gelado, só que a gente hiperaquece, né, na tentativa de fazer com que esse organismo perca menos calor. Então, às vezes a gente aquece até demais, né? A criança tem muito isso. Às vezes a criança está passando mal, ela está lá num dia que está muito frio, então nem está tão frio assim. E tem mãe que coloca tanta roupa nas crianças, e aí você vai verificar que a criança está quente, obviamente, está quente demais. Ela está retendo muito calor, por conta que ela tem praticamente um ambiente como se fosse um sol, né? Fazendo com um aquecimento externo que não permite um equilíbrio. Ela está dentro de de uma proteção aqui, ó, térmica muito maior do que ela precisaria para fazer o equilíbrio da temperatura corporal. E aqui ainda mostrando essa questão do exercício físico, né, que também faz com que a gente perca mais calor durante a atividade muscular. A gente vai precisar de mais energia, e isso também vai fazer com que a nossa temperatura interna aumente. Por isso que a gente vai transpirar para equilibrar essa temperatura. E aqui, chegando então no último sinal de hoje, né? Falando da pressão arterial.
Pressão arterial é um tópico que vocês vão ouvir falar muito, 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 né? A gente vai fazer aferição, vai exercitar, porque é algo que diz muito sobre o funcionamento cardíaco, né? A gente vai entender a pressão arterial como a força, então, que é exercida pelo sangue sobre as paredes dos vasos. Então, a gente verificou no pulso o ritmo que esse sangue exerce nas artérias, a gente consegue ver a amplitude dessa oscilação, né, do pulso do coração, e na pressão arterial a gente vai ver a força que isso faz sobre as paredes dos vasos. Então a gente sempre vai entender, gente, que o vaso ele tem, né, uma elasticidade. Ele é um tubo que tem muita elasticidade, ele consegue se ajustar a diferentes pressões. Então, entendam uma coisa assim, uma referência assim. Pensem na mangueira. Vocês estão lavando o quintal lá com uma mangueira. Se vocês deixarem a mangueira com o orifício aberto, a água vai sair numa pressão. Se vocês querem lavar o quintal com mais rapidez, né, e fazer essa pressão aumentar, fazer aquela água sair em jato, o que eu faço? Eu coloco meu dedinho aqui e estreito aquele buraquinho da mangueira, estreito a luz do vaso. Aí aquele mesmo volume de água tem que sair por um buraquinho menor. E isso faz com que a pressão, a força exercida pela água na parede lá da mangueira aumente. O sistema da pressão arterial é exatamente o mesmo, tá? A gente tem um vaso que tem um certo calibre e permite um fluxo fazendo uma pressão aqui dentro. Quando eu tenho algum mecanismo que enrijece esse vaso ou obstrui esse vaso, deixando essa luz menor, esse sangue vai ter que passar por aqui com mais resistência. Ou seja, a pressão vai ter que aumentar. Vai aumentar a pressão sobre essa parede. Como que a gente vai verificar isso? Com um aparelhinho que a gente chama de esfigmomanômetro. E vai medir numa unidade, né, que é universal e que a gente vai sempre se referenciar por números, que chama mmHg. Desse jeitinho que está aqui. 2 M's minúsculos e Hg. Isso aqui a gente traduz como milímetros. Então, mm são milímetros, porque a gente vai ver os pontinhos mesmo, né? Os decimais. Milímetros de mercúrio. Mercúrio porque é a unidade que a gente de medida, né? Que o pessoal originalmente usou para fazer com que a calibração, né, desse aparelho, o funcionamento desse aparelho acontecesse. Então, quem é mais das antigas aí, ou hospitais muito antigos, tem aqueles aferidores de pressão, aqueles equipamentos de pressão que tem a coluna de mercúrio. É uma bolinha de mercúrio numa régua que ela sobe e desce conforme a pressão que você verifica no paciente. Tá? Então, a unidade de medida... Beth, mas eu uso um aparelho digital. Não importa. Né? No aparelho digital não tem mais mercúrio, graças a Deus. Mercúrio é um negócio extremamente tóxico para todo mundo, inclusive para o meio ambiente. Mas a gente vai sempre se referenciar na medida da pressão arterial em mmHg. E esse H sempre em letra maiúscula, porque é o símbolo do mercúrio aí na tabela periódica, tá? mmHg. Milímetros de mercúrio. A pressão arterial é a força ou a pressão exercida pelo sangue pulsante proveniente dos batimentos cardíacos sobre a parede de uma artéria. Então, enquanto no pulso a gente vê o alcance, a frequência dessa amplitude do batimento, aqui a gente vai ver a força, a pressão que esse batimento está fazendo nos vasos, tá? Quando o coração se contrai, ele força o sangue a sair desse coração sob alta pressão para ir para dentro da aorta. Então, quando o coração tem a força de contração, faz com que o coração aperte esse sangue lá dentro e esse sangue sai com pressão muito alta para dentro de uma artéria muito calibrosa, que é a aorta.
O pico máximo de pressão no momento em que essa ejeção acontece é a pressão sistólica. Então, a gente vai entender que a pressão sistólica é a pressão quando o coração contrai, que é justamente a pressão máxima que ele faz dentro de um sistema vascular. Então, ele vai apertar aquele sangue que está lá dentro do coração sob alta pressão para mandar ele para outro sistema, para distribuição lá no organismo. Então, você tem aí a pressão máxima, que a gente vai entender como pressão sistólica. Super importante saber disso. Então, tem a pressão sistólica e a pressão diastólica. O que é a pressão sistólica? É a maior pressão, a pressão máxima que um coração faz na hora, né, de mandar o sangue das cavidades cardíacas para a aorta. E quando os ventrículos estão relaxando, ou seja, esse sangue, né, vai chegar de volta, esse coração vai se encher de novo de sangue, essa pressão está mínima, essa pressão está mais, o coração está relaxado para ele se encher de sangue novamente. Aí a gente vai chamar essa pressão de diastólica, que é a pressão mínima, tá? Então, a pressão máxima, pelo próprio nome, é quando o coração contrai, e pressão mínima é quando, pelo próprio nome, o coração está relaxado para receber o sangue de volta. Tudo bem, gente? Dá para entender? Pressão mínima e pressão máxima? A gente fala isso o tempo todo. Ah, tô com a mínima alta, tô com a mínima alta. O que é a mínima, a pressão mínima alta? Por que o pessoal se preocupa tanto, né, de falar, nossa, a minha pressão mínima tá alta hoje? Porque a pressão mínima, ela é a pressão de enchimento do coração. Então, quer dizer o quê? Que esse coração tá contraído, ele não está relaxado. Por algum motivo, ele não está relaxando. E aí, ele não vai conseguir encher direito. Se ele não enche direito, ele não vai conseguir mandar a quantidade de sangue exata que eu preciso quando ele for contrair. Então, por isso que o pessoal fala, nossa, eu tô com a pressão mínima muito alta, eu preciso ver isso, porque a maioria das pessoas, pode perguntar para quem for, sabe que a pressão mínima alta é mais perigoso do que a pressão máxima alta, né? Porque fala assim, minha pressão tá 20/9, mas a mínima tá boa, né? Porque eles entendem que a mínima tem uma certa importância maior, mas não é que tem a importância maior, é que ela diz mais coisa. Ela diz que aquele coração não tá relaxando para receber esse sangue. Então, na hora que ele contrair, ele vai mandar menos sangue pro organismo, tá? Como que a gente vai aferir pressão arterial? Pressão arterial tem 2 jeitos da gente medir. Um deles só dentro da UTI, né? Então, é um método que a gente chama de invasivo. Ele exige um dispositivo que vai entrar dentro da artéria e que vai ficar, vai ficar ligado num monitor, né? Então, esse daqui vocês vão ver lá na aula de UTI, na aula de emergência, que é quando a gente faz uma punção com um dispositivo aqui, ou um gelco, ou um dispositivo para PAM, que a gente chama mesmo, que é uma pressão arterial média, PAI, né, pressão arterial invasiva, para conseguir uma PAM, que é a pressão arterial média. Então, a gente vai introduzir mesmo, né, um dispositivo na artéria do paciente, vai colocar isso dentro de um sistema de fluxo que tem um transdutor que vai traduzir essa pulsação aqui, né, essa pressão que está acontecendo dentro dessa artéria continuamente, vai fazer um cálculo e vai jogar isso para um monitor. Tá? Então, esse é um dos métodos de aferição, é o método mais preciso, né? Porque está dentro do sistema arterial. Então, ele é considerado um método direto e invasivo. Só vai ser usado mesmo se o paciente estiver internado e precisar de monitorização mais invasiva, tá? É o intra-arterial. E o método que a gente mais usa é um método de aferição indireto, que ele é auscultatório. O que é auscultatório? Vocês ainda não tiveram exame físico, mas exame físico vai falar para vocês sobre como auscultar. Auscultar é diferente de escutar, né? Escutar é uma coisa que a gente faz com os nossos ouvidos sem precisar de nada. Então, eu estou aqui, estou escutando um cachorro latir.
Agora, ao escutar, eu preciso de alguma coisa que amplie esse som que acontece lá dentro, para que eu possa traduzi-lo dentro do meu ouvido. Então, a gente ausculta a pressão, ausculta o coração, quando a gente usa um estetoscópio, acoplado nesse equipamento, que a gente chama de esfigmomanômetro. Lembra da esfigmia? Olha aqui, ó, bradisfigmia, taquisfigmia, vem exatamente daqui, ó, de esfigmomanômetro, por isso que ele chama esfigmo, né? E é um método que a gente considera não invasivo, ou seja, a gente não vai entrar dentro do sistema arterial do paciente, a gente vai medir fazendo uma pressão contralateral, né? Então, enquanto o sangue faz uma pressão na artéria, nos vasos, a gente vai fazer uma outra pressão externa para uma bater com a outra e me dar um número aqui, ó, né? Para quem nunca verificou a pressão, eu sei que nessa turminha tem gente que não é da área, né, que ainda não foi para campo, a gente vai ter muita oportunidade de fazer isso, tá? Mas é uma coisa bem bacana que vocês exercitem, tenham em casa, adquiram já, né, um esfigmo para ir treinando. Então, treinem. Tem alguns vídeos que eu vou deixar aqui no nosso portal, mas tem muita coisa na internet também, porque isso aqui é uma coisa, gente, que exige muito, um olhar muito distribuído, porque você vai ter que olhar o ponteiro do esfigmo, vai ter que ouvir o batimento que está abrindo o sistema e que está fechando o sistema, né? E ainda memorizar o número. Então, é um negócio que no começo é igual carro, né? Igual quando você vai dirigir um carro, que você tem que lembrar de colocar o pé na embreagem, a mão ai, Jesus, na alavanca lá, e que tem que olhar o farol, tem que olhar o retrovisor, tem que pensar no acelerador. Então, você tem que olhar um monte de coisas ao mesmo tempo. Aqui eu comparo exatamente aprender a dirigir, tá? Então, enquanto você tem lá um contato com um monte de variáveis diferentes, é o treino que vai fazer você ficar bom nisso aqui. Eu vou falar para vocês, tem aluno que chega no estágio, vai me procurar em particular e fala, Beth, eu tô apavorada, porque eu não sei aferir pressão arterial. Então, assim, não tem que ter vergonha de falar, tem que fazer alguma coisa. O que você precisa? Fazer um treinamento. Esse é um treinamento simples, porque se você tiver o equipamento, você sai aferindo a pressão de todo mundo da família, né? Agora tem que tomar bastante cuidado, fazer bastante higiene no equipamento. Mas dá para você fazer em pessoas próximas em vários momentos do dia, porque a oscilação da pressão acontece. Então, você tem que treinar o seu ouvido, treinar o seu olhar para interpretar direitinho em que ponto esse ponteirinho parou, em que ponto esse ponteirinho mostra que essa pressão é a máxima, que essa outra pressão é a mínima, porque, para quem não conhece, não existe um ponteiro para pressão máxima e ponteiro para pressão mínima. É o mesmo ponteirinho que vai me mostrar a pressão de fechamento de um sistema e a pressão de abertura do outro sistema, tá bom? Eu vou deixar alguns vídeos para vocês verem, porque é bem legal. E a gente vai ter tempo, a gente vai fazer isso, independente de ser agora nesse semestre, né, com essa história toda. Me parece que para o semestre que vem já tem algum projeto aí sobre aulas práticas para a gente fazer com muito mais intensidade. Então, fiquem tranquilos que a gente vai ter a oportunidade de fazer. Eu digo isso para vocês porque é uma coisa que a gente vai... todo enfermeiro, todo mundo que estuda enfermagem tem um esfigmo, tem que ter um esfigmo, porque quando as pessoas descobrem que você é da área, aparece um monte de gente para pedir para você verificar a pressão. Então, assim, é muito interessante, né? As pessoas pedem ajuda porque se sentem mal. O primeiro parâmetro que querem descobrir se está normal é a pressão. Falar, não estou me sentindo bem, estou com uma certa dor de cabeça que não passa, dor na nuca. Você consegue verificar a pressão para mim? Ou então estou muito amolecida, não estou conseguindo levantar da cama. O primeiro parâmetro que a gente vai checar é pulso e pressão arterial, né? Então, eu sugiro que vocês tenham, porque é uma forma da gente exercitar e é um equipamento que a gente vai usar muito na nossa vida prática, tá? Aqui, coisas que fazem com que realmente a pressão mude muito, né? A desidratação. Então, se eu tenho pouco volume, eu estou passando por um momento em que o meu organismo está com pouco volume de sangue. Tudo que mexer com volume vai mexer com pressão. Voltem ao pensamento lá da mangueira.
Se eu tenho uma mangueira que está aberta bem pouquinho, saindo bem pouquinha água, essa água vai passar por todo o pertuito da mangueira de uma forma mais lenta, fazendo menos pressão, porque tem pouca água, tem pouco volume. Agora, se eu ligo a torneira e abro no máximo, aquela torneira às vezes parece uma serpente, né? Parece uma cobra jorrando água para todo lado. Por quê? A pressão aumentou muito por conta que o volume daquele paciente, o volume daquele sistema aumentou demais, né? Então, se eu tenho um paciente que está desidratado, eu tenho que prestar atenção, porque eu vou ter alteração de pH. O paciente que está desidratado vai ter uma pressão mais baixa, tá? Às vezes eu tenho a pressão mais baixa, tem esse paciente ofegante. Ele tá lá com taquidispineico e tá com a pressão baixa, porque isso me mostra que ele tá em total desequilíbrio. Ele tá tentando compensar o organismo dele de uma coisa que está em falta, porque ele tem pouco líquido, porém a pressão dele vai cair, porque ele tem pouco volume nesse sistema, tá? Dor, né? Essa questão do que eu falei para vocês de paciente de UTI. Você olha lá no monitor, o paciente está hipertenso, e às vezes você fala, caramba, mas né, ele já está tomando um monte de medicação para PA e mexe com droga vasoativa e mexe com um monte de coisa. E às vezes esse paciente está hipertenso porque ele está tão tenso, de tanta dor que ele está sentindo, que os vasos perdem essa flexibilidade, eles não conseguem expandir com o aumento do volume, né, do sangue. Então, se esses vasos perdem a elasticidade, se eles ficam mais rígidos, porque o paciente está tão contraído por causa de dor, a pressão vai aumentar. Então, eu tenho um vaso que ele não acompanha esse volume, ele fica mais rígido, o sangue passa fazendo mais pressão, e aí a dor que esse paciente está sentindo vai elevar a pressão arterial, tá? Então, precisa avaliar. O paciente está com antihipertensivo e ainda está mostrando sinais de hipertensão, veja se ele não está com dor. Checa se ele não está com dor. Porque se ele estiver fazendo dor, ele está fazendo contração e ele pode estar alterando a PA por causa disso, tá? E aqui eu até apaguei um pouco essa foto, porque era uma foto horrorosa, gente. Eu tenho fobias de foto com sangue. Olha, veja se pode uma coisa dessa, né? Mas não tenho vergonha de falar, não. Passo mal. Aluno meu que me manda no WhatsApp foto de... Eu tinha um aluno, eu falei, meu Deus do céu. Até bloqueei ele depois, porque ele me conseguia me mandar... Ele trabalhava em resgate e ele pegava umas fotos, assim, de algumas coisas que eles atendiam e mandavam logo cedo, assim, sabe? Meu, ele me mandava cada foto, assim, de gente despedaçada e eu não posso com isso. Podem... sei lá, sou enfermeira, mas não posso por gente assim, eu não trabalharia nunca em resgate, ai, nossa, não, me dá até agonia. E aí eu coloquei essa foto aqui, fiquei com essa foto na minha cabeça, falei, gente, eu não vou poder mostrar essa foto nesse horário da manhã, né, pro pessoal, então eu apaguei ela aqui e coloquei bem grande aqui, ó, uma fratura exposta. Por quê? O que eu quero mostrar aqui para vocês? Que se eu tenho um sistema de vazão do sangue, né, eu vou ter um estado de muita pressão ou de pouca pressão. Imaginem, eu tenho um sistema que eu tinha que ter, né, aquela pressão contínua dentro do vaso. Eu tenho os vasos todos arrebentados aqui, né, numa fratura exposta. Eu tenho uma hemorragia, tenho um extravasamento gigante, uma perda desse sistema fechado, a minha pressão vai lá para o pé. O paciente entra no que a gente chama de choque. Por que ele entra no choque? Esse é um dos tipos de problema que vocês vão ver em emergência, né? Os choques. Esse é um choque hipovolêmico. Cai tanto volume que o meu coração não tem o que bombear. Então, a minha pressão vai lá para baixo, tá? Esse paciente entra em hipotensão severa porque ele perdeu o volume, ele tá perdendo, né? Essa força de pressão por conta de volume que ele perdeu, tá bom? O que pode alterar os níveis de PA, né? Coisas que a gente não tem como mexer muito, né? Idade, então a gente tem com a idade sistemas mais rígidos os vasos, né? Ficam mais rígidos e aí a pressão tende a ficar mais alterada. Mesma coisa nos bebezicos, então é o contrário, né? Licença, filho. Espera só um pouquinho, gente. Fala, meu.
Desculpa, gente, voltando. Então, idade, né, que faz com que esses vasos fiquem mais rígidos, e aí os idosos têm uma tendência, né, a perder algumas substâncias importantes de elasticidade, né, que nem colágeno, toda a parte que fala sobre essa questão de ajuste, né, de elasticidade de vasos, fica mais difícil com a idade, que a gente perde, a gente para de produzir. Então, há uma tendência grande, né, da pressão aumentar por conta da idade. Bebezinhos, ao contrário, né, tem uma elasticidade absurda, tá produzindo o tempo todo construindo novas células para poder crescer, né, e se ajustar a novos tamanhos ao desenvolvimento de órgãos, então a pressão costuma ser bem mais baixa, né, e a obesidade, né, que é um dos fatores que a gente sabe que pode alterar muito a pressão e é um dos pontos importantes na hora de aferir, que a gente vai ver que dá uma diferença gigante se a gente não souber aferir a pressão de um paciente que é obeso, tá? Como que a gente vai fazer isso, gente? Então, aqui é a parte teórica, eu quis colocar para que vocês tenham isso, né? Porque é super importante ter esse material e entender o que a gente tem que observar na hora de aferir. É um grande erro dos hospitais, porque raramente a gente tem diversos tipos de manguito. Manguito é o nome daquela manta que vai em volta do braço do paciente. É o que a gente vai insuflar para fazer a pressão contralateral para detectar a pressão, tá? Então, manguito é aquela parte cinza, o tecido que vai abraçar o braço do paciente. O que eu preciso ter de recomendação para fazer uma aferição correta? Esse manguito precisa ter um comprimento que pegue pelo menos aí 80% da circunferência do braço. Então, eu tenho que ter esse braço com esse manguito precisa passar em volta do seu braço, né? E ficar aí numa referência de mais ou menos 80% dessa circunferência com a abrangência aí do manguito. Vou mostrar para vocês. Isso em termos de comprimento. Então, eu pego lá o comprimento desse manguito e ele tem que ser comprido o suficiente para dar essa cobertura. Largura, tá? A largura precisa pelo menos ter uma referência aí de 40% da circunferência do braço. Então, da medida total, né, da circunferência, a largura do manguito é o que diz a respeito da precisão dessa pressão que eu vou gerar. Então, isso é extremamente importante. O manguito que eu usar numa criança tem que ser diferente do manguito que eu uso num adulto. O manguito que eu uso num obeso, que tem um braço com uma circunferência maior, tem que ser diferente do manguito que eu uso para um adulto que está dentro de um peso normal, tá? Então, essa variação de comprimento e largura é extremamente importante para você não ter achados errados na hora de aferir. E dá muita diferença, gente, dá muita diferença mesmo, tá? O manguito, ele tem que ser colocado com o braço, né, do paciente na mesma altura do coração. Então, a posição mais correta é o paciente estar sentado e você pedir para que ele estique o braço, né, na frente dele, dando apoio em alguma coisa, né? Então, ele fica com o braço e o manguito tem que estar sempre posicionado na mesma altura do coração. Se o paciente está deitado, você tem que só esticar o braço dele paralelo ao corpo, tá? Não é indicado você verificar a PA com o braço para baixo, tá bom? Fazendo essa pressão ficar sofrendo influência aí da gravidade também. A força de enchimento muda, tá? O ideal é que esse paciente fique um pouquinho em repouso, então você acomoda o paciente, vai arrumando as coisinhas enquanto você fala com ele, se ele acabou de chegar da rua, no pronto-socorro, por exemplo, porque você pode ter variações muito grandes de acordo com o que ele estava vivendo lá fora, se ele veio correndo, né? Então, assim, pelo menos 5 minutos para você poder ter uma leitura mais fidedigna. Alguns lugares falam sobre essa questão de esvaziar a bexiga, né? Que é justamente para quê? O pessoal fala, nossa, mas por que eu vou falar para o paciente esvaziar a bexiga? Porque às vezes o paciente está com a bexiga tão repleta
que ele entra num sistema de contração consciente, então é como se você ficasse contraído, porque eu tô morrendo de vontade de fazer xixi, mas eu vou esperar verificar aqui meus sinais. Então eu entro com o meu organismo todo, que está querendo liberar aquele esfíncter, né? Eu entro como se fosse numa contração generalizada, e a contração vai fazer a sua pressão aumentar. Então, se você está contraído, se você está com muito frio, se você está com a bexiga muito cheia, você pode ter erros aí na hora da leitura, tá? Então, precisa esvaziar a bexiga para ter uma leitura corretinha. Não praticar os exercícios físicos pelo menos 30 minutos antes. Então, se não tiver como, né, você esperar isso, você precisa pelo menos avisar. Então, olha, estava praticando lá corrida, e cheguei agora em casa, comecei a passar mal, vim para cá. Faz menos de uma hora que eu estava correndo na rua. Isso precisa estar relatado, porque essa hipertensão pode estar reflexa a esse exercício que você estava fazendo, tá? E evitar a ingestão de bebidas alcoólicas, café, cigarros, pelo menos 30 minutos antes da aferição. Tudo isso aqui, bebida alcoólica, café, cigarro, mexe com a constrição dos vasos, tá? Tudo isso aqui mexe até com circulação e com cicatrização, quando a gente for falar de ferida, porque as bebidas, o café, o cigarro, gente, eles contraem, eles fazem fechamento dos vasos, tá? E aí é por isso que pode alterar a pressão também. A gente vai ter uma técnica, né? Então, a gente tem aqui o esfígmo, a gente tem essas mangueirinhas, uma vai servir para insuflar. Então, a gente tem uma pera, né, que manda o ar para o sistema, enchendo isso aqui de ar, e uma outra que é depois para poder esvaziar. Tudo passando por dentro de um sistema de calibração de pressão, que é o que a gente vai observar, né? O que a gente precisa fazer? Precisa primeiro palpar os pulsos, né, para entender como que está a pulsação desse paciente. Então, eu primeiro palpo o pulso radial para saber se está tudo bem, está tendo pulsação normal, estou conseguindo pegar, e vou, né, como eu vou fazer a aferição aqui na artéria braquial, localizar o pulso braquial, né? Aí eu localizo e vou posicionar a campânula, né, que é essa parte aqui, ó, do esteto, em cima daquele local onde eu senti a pulsação. Então, eu vou primeiro palpar, sinto que tem o pulso, né, na artéria braquial, e posiciono essa parte aqui, né, arredondada, em cima da artéria. Posiciono o manguito logo acima. Existe uma sinalização nos manguitos de este lado para cima. Tem uma setinha mostrando esse lado aqui em cima da artéria, tá? A maioria deles tem, principalmente quando é para uso domiciliar, que é justamente onde vai fazer a melhor distribuição desse ar que a gente está preenchendo esse sistema. O manguito, ele fica mais ou menos a 2,5 centímetros acima da fossa cubital. Então, da dobra do braço aqui, ó, a gente vai na dobra do braço posicionar o esteto, até um pouquinho mais para cima, que eu gosto mais, que dá uma precisão maior. E o esfígmo fica aqui mais ou menos uns 2,5 centímetros acima da fossa cubital. E a gente tem que sempre lembrar que, como a gente vai aumentar uma pressão, esse sistema vai encher. Então, a gente vai encher esse manguito para apertar essa artéria ao ponto de fechá-la e depois abri-la. Então, a gente vai insuflar isso aqui a ponto de ocluir essa circulação. Quando isso acontece, você vai abrindo numa roldaninha que tem aqui, você vai abrindo, esse ar vai saindo, e quando a artéria der o primeiro tum, né, que a gente consegue escutar, a gente conseguiu detectar a primeira pressão, né, de abertura dessa artéria, ou seja, a pressão máxima. Tá, pum, abriu. Então, o primeiro tum que a gente vai ouvir, a gente vai ouvir a pressão de abertura do sistema. Então, é a pressão máxima. E aí, a gente vai começar a partir disso a ouvir tum, 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 tum. E vai ver isso aqui, né, no reloginho aparecendo. Esse reloginho vai oscilando até desaparecer. O último tum que a gente ouvir
né? E quer dizer que a última pressão que esse sangue passou, né, repercutiu no sistema arterial, é porque o coração já está pronto para receber sangue novamente, ele vai encher, e aí a gente vai ter a pressão de enchimento do coração, é a pressão mínima, tá? Então a gente sempre vai ter o primeiro tum é a pressão máxima, e o segundo, último, né, que a gente escutar é a pressão mínima. Então, como a gente tem que fechar esse sistema a partir do aumento dessa pressão externa, a gente precisa tomar cuidado para evitar o garroteamento. O que é isso, gente? É apertar demais isso aqui e esquecer de abrir, ou demorar muito para abrir, ficar lá, e apertei e coloquei lá no 200 milímetros. E aí eu esqueço de colocar o posicionamento, né, correto das coisas, e aí demora demais, o braço do paciente vai começar a ficar roxo, formigando, ele vai se queixar, tá? Então tem que evitar esse garroteamento pelo desconforto e porque ele pode alterar aí a abertura, né, a pressão de abertura das artérias. Existe uma forma de aferir, que é o método palpatório, né? Então você faz uma palpação pulso radial antes de escutar, né? Então você começa a fazer o fechamento e você sente, você coloca o seu dedo indicador e médio em cima da artéria e vai apertando o manguito, vai enchendo o manguito até você sentir que o pulso desapareceu. Então, o pulso radial desapareceu, quer dizer o quê? Que você bloqueou já, né, a pressão. Então, você já tem o fechamento das artérias. Aí não precisa mais apertar, não precisa mais insuflar. Desinsufla rapidamente esse manguito e deixa o estetoscópio sobre a artéria braquial. Então, a gente vai saber que, através do método palpatório, a gente precisa insuflar o manguito até um pouquinho mais do valor encontrado, porque senão a gente não consegue pegar essa diferença de pressão. Isso tudo aqui, gente, é só para detalhar como que a gente faz essa aferição, tá bom? A gente vai fazer isso juntos e para a próxima aula eu vou gravar um vídeo, eu vou tentar gravar um vídeo eu fazendo aqui em casa esse processo. Então eu vou colocar a pulsação, vou posicionar os dedos, né, em artéria radial e vou fechar o sistema, vou insuflar o manguito. Quando desaparece o pulso, eu sei que eu fechei a artéria. Eu vou olhar lá e ver quanto que deu no meu esteto, no meu esfigmo. Digamos que deu lá 180 milímetros de mercúrio. Eu sinto que em 180 já fechou. Quando eu for insuflar o manguito para colocar o esteto para escutar, eu tenho que enchê-lo até 30 milímetros a mais do que eu encontrei no método palpatório. Ou seja, isso garante que eu realmente fechei o sistema. E o primeiro tum que eu ouvi vai ser o primeiro movimento da pressão sistólica, tá bom? E aí depois a gente vai desinsuflando aos pouquinhos. Isso aqui também é um super exercício, né? Abrir essa perinha para ir dando vazão de 2 a 3 milímetros de mercúrio por segundo até desaparecer, né? Até aparecer o batimento relacionado ao primeiro movimento, que é a pressão arterial sistólica, e vai continuar desinsuflando até desaparecer totalmente, mostrando para a gente a pressão arterial diastólica, tá? Então, para quem nunca viu, eu queria até ver a carinha de vocês, porque é um pouco assustador ficar lendo desse jeito, né? Mas a gente vai fazer depois para vocês entenderem, eu vou deixar os vídeos. Então, aqui, a gente, só para sinalizar, a gente coloca aqui, né, o esfigmo, ele está em cima da artéria, coloca o esteto em cima da artéria e vai encher e suflar esse manguito, você vai ficar em silêncio, a gente não vai conseguir ouvir nada, porque o sistema está todo interrompido. Quando a gente tem a artéria comprimida, esse fluxo, né, começa a ficar audível quando a gente começa a abrir o sistema. Então, vou desinsuflando o manguito, e aí esse som do fluxo sanguíneo começa a aparecer. A gente consegue até nomear isso, né? Ele tem algumas
nomenclaturas diferentes, porque ele começa pequenininho e depois ele vai e aumenta um montão, tá? Então, esse é o som que a gente tem, um som do fluxo sanguíneo audível. Ele é a gente consegue ouvir a turbulência que ele faz dentro do sistema. E quando isso acaba, né, a gente volta a ter o silêncio, que aí esses dois limites aqui, ó, é o que a gente precisa detectar no reloginho. Quando começou o som, é a minha pressão sistólica. Quando acabou o som e voltou para o silêncio, quer dizer que o fluxo está livre, não tem mais nenhuma artéria comprimida. Então, aqui estava tudo comprimido, eu tinha silêncio. Abriu o sistema, pressão sistólica. Acabou a pressão, é a diastólica, e depois eu tenho silêncio de novo, porque o meu fluxo já está livre, tá? Então, quando a gente for fazer isso na prática, vocês vão ver que é muito fácil da gente entender o que a gente está fazendo. A gente está apertando a artéria, abrindo aos pouquinhos, e quando ela não tem mais nenhum tipo de pressão dentro dela, ela volta a ficar quietinha, volta a ter silêncio. Esses são os nossos achados auscultatórios, tá? Para entender o traçado do pulso arterial. Aqui só para mostrar que, então, na criança, né, a largura eu tenho que ter adequada ao tamanho dela, e aqui, né, no obeso, por conta da circunferência do braço, eu posso ter achados totalmente diferentes se eu não me atentar, se eu não conseguir fazer esse ajuste do tamanho. E para fechar, os parâmetros, tá? Parâmetros para pressão arterial para pacientes adultos com maior de 18 anos. A gente tem aí algumas classificações pelos consensos mundiais de hipertensão, e temos os parâmetros, então, a pressão ótima é aquela que tem a pressão sistólica e a diastólica, né, dentro daquele que a gente chama de 12/8. Quando a gente fala 12/8, a gente está abreviando. A nossa medida mesmo mais correta é falar o número inteiro. Então, a gente tem uma pressão de 120/80. O que é isso, né? Eu tô com 12/8 de pressão. Quer dizer que eu tenho 120 de pressão de fechamento, pressão máxima, pressão sistólica, e 80 de pressão diastólica, pressão de relaxamento. Então, essa é a minha pressão ótima. É um parâmetro que eu tenho que eu falo, nossa, eu estou no melhor desempenho em termos de abertura e fechamento, em termos de pressão para ejeção do sangue e relaxamento para receber mais sangue. Normal, eu posso considerar 130/85, e limítrofe, né, que já começa a sair um pouquinho do parâmetro, 130, 139, a 85/89. Passou disso daqui, pelo consenso, gente, já entra como se fosse um estado de hipertensão, tá? Então, essa hipertensão pode ser pontual, pode ser por causa de alguma coisa que aconteceu naquele momento, dor, né, aqueles fatores todos que a gente viu, ou se ela for uma coisa frequente, ela entra num estado, né, de doença leve. E aí, a hipertensão, a gente tem vários estágios. Tem o estágio 1, que é um considerado leve, o estágio 2, que é o moderada, o estágio 3, que é considerado grave, e existe agora uma classificação onde é quando a gente tem a sistólica isolada, que é aquela pressão que a sistólica, a pressão de fechamento, ela está em 14, ela é mais alta, porém, a pressão de relaxamento é uma pressão que está mais baixa, né? Então, a sua pressão de relaxamento para receber o sangue está boa, está abaixo de 90, né? Só que a sua pressão de fechamento, a sua pressão de ejeção está maior. Então, isso ganhou uma referência diferente aqui, porque também é considerado hipertensão. É considerado uma hipertensão sistólica isolada, tá? E aqui os parâmetros, ó, 14, 140 ou 159, né, por 90, 99 é considerado estágio 1, 160, 179 por 100, 109 é considerado estágio 2, e a grave é quando a gente tem a sistólica maior que 180 e a diastólica maior que 110, né, a pressão 18/11, né, é considerada aí já um estágio 3, é a referência para a gente dizer que a gente tem uma hipertensão grave, tá bom? Esses são os parâmetros. E a hipotensão é que vai mostrar, então, que o coração não está conseguindo fazer nada, gente, ele não está conseguindo nem mandar o sangue e nem relaxar para receber. Então, essa hipotensão, o que acontece? Esse sistema todo que tinha que estar mantendo uma pressão
sustentável para esse coração encher, esvaziar, encher, esvaziar, encher, esvaziar, ele não está funcionando. Tem alguma coisa no sistema circulatório todo. E aí a gente, para considerar a hipotensão, a gente vai ter de referência aí uma medida de 90, né, menor ou igual a de 90 por 60. 90 de sistólica, 60 de diastólica, né? 90 por 60 milímetros de mercúrio, 9 por 6 de PA, tá? Dor é o último episódio, é um capítulo especial que a gente vai falar na próxima aula, um pouquinho sobre dor, uma aula mais rápida, porque é só um parâmetro, mas a gente faz uma repescagem de algumas coisas e fala como que a gente mede dor, tá? Já que é um sintoma, em vez de ser um sinal, ele é um sintoma e ele é subjetivo. Então, a gente precisa saber as referências que a gente dá para medir dor. Dúvidas? Tudo bem? Todos bem? Vocês estão quietinhos? Querem perguntar alguma coisa? Sim, não, talvez. Estão aí? Alguém? Falem um oi, falem um tchau. Deixa eu pegar aqui, tá todo mundo aqui. Tenho dúvidas, Pro. Tenho dúvidas, não. Não, tudo bem? É uma aula. Ah, então tá bom. Então vão com Deus, fiquem com Deus, tá? Vou deixar já, essa aula já está disponível.